Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Uma vez mais nós estamos aqui com você, você que acompanha o meu canal, você que prestigia o nosso trabalho, que prestigia as nossas palestras. Uma vez mais, em tempos de coronavírus, estamos aqui para lhe passar informações, orientações. Hoje nós vamos falar sobre saúde emocional ou saúde psíquica. Mas antes da gente começar o tema desta gravação, eu queria dar um recado, um aviso e fazer uma explicação. Dona Benedita Pimentel é um espírito muito querido que tem nos auxiliado no dia a dia na nossa instituição Caminho de Damasco e no nosso centro de convivência infanto-juvenil que leva o nome dela, Benedita Pimentel. Quando nós tivemos todo esse problema do coronavírus, da necessidade do isolamento, Dona Benedita nos disse assim: embora o isolamento, não fiquemos de braços cruzados. Vou repetir: embora o isolamento, não fiquemos de braços cruzados. Então nós entendemos da necessidade de nós trabalharmos em prol daqueles que precisam, em prol daqueles que necessitam, mesmo com as dificuldades que nós estamos vivendo hoje em dia. A nossa casa Caminho de Damasco, em Votuporanga, ela tem uma extensão muito grande de trabalhos espirituais, mas nós também temos um trabalho muito dinâmico no campo social. Além do atendimento a crianças e adolescentes, nós prestamos um atendimento às famílias carentes que moram no bairro onde está localizado o centro e nos bairros próximos. E com essa questão do coronavírus, muitas pessoas já estão passando por grandes dificuldades. Então, o que nós nos propomos a fazer? Não pode ter aglomeração, não podemos fazer atividades na instituição, mas nós então estamos fazendo aos domingos um almoço normal e no decorrer da semana, de segunda a sexta-feira, nós estamos fazendo uma sopa fraterna. Sopa essa que as pessoas vão buscar. Então, nós deixamos pronto e entregamos no portão. Então eu estou fazendo esse esclarecimento por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas têm nos ajudado financeiramente ou nos têm doado alimentos, pessoas aqui de Votuporanga, da região, pessoas que conhecem o trabalho da Associação Caminho de Damasco. Então eu acabo fazendo aqui uma prestação de contas. No nosso Facebook, você que é meu amigo no Facebook, a gente também tem postado algumas fotos justamente para mostrar que o trabalho está sendo feito. Então eu gostaria de nesse momento fazer um agradecimento às pessoas que estão nos ajudando e também deixar registrado que esse trabalho precisa ser feito porque há uma necessidade. E se você quer ajudar, você que é de mais longe, eu conheço pessoas aí no Brasil todo, viajo fazendo palestras. Se você quer ajudar, eu vou lhe dar uma sugestão. Você pode ajudar de outra forma também, é apenas uma sugestão. A editora Sintonia, você vai ver a descrição aqui embaixo, a editora Sintonia, ela tem um trabalho todo social. A editora Sintonia, ela tem um vínculo com o Caminho de Damasco. Então todo livro que você adquire, todo livro que você compra na editora Sintonia, os livros de nossa autoria, mesmo os psicografados, inclusive os psicografados, esta renda vai para a manutenção da própria editora e para os trabalhos sociais do Caminho de Damasco. Então nós vivemos épocas difíceis, nós vivemos uma época em que nós não podemos sair de casa. Nada melhor do que ler um bom livro. Então você que é amigo no Facebook, você que gosta de aprender, inclusive nós temos aí, eu mostrei outro dia na palestra, vários livros do Dr. Klaus que falam sobre o assunto da transição planetária, que falam desse momento que nós estamos vivendo agora. Então se você entrar lá no nosso site, você adquire o livro chega na sua casa e você adquire conhecimento e com isso você ajuda a nossa instituição, tá legal? Fica aqui como sugestão. Hoje nós deixamos o livro aqui Saúde Psíquica, porque o livro Saúde Psíquica, ele tem muito a ver com o tema que nós vamos abordar hoje, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos então ao tema. Claro, nós precisamos pensar que quando nós falamos de problemas psíquicos, problemas emocionais,
A medicação para a depressão, a medicação para a ansiedade, para a síndrome do pânico, para qualquer outro problema dentro dessa linha, é muito bem-vindo. Nós precisamos da medicação. Nós, em algumas situações, precisamos do psiquiatra. Mas nós não podemos esquecer que a cura está em nós mesmos. É preciso que a gente se lembre que é a minha reação aos problemas da vida que vai fazer a diferença. Não é necessariamente o que acontece comigo que me cria os problemas, mas como eu reajo àquilo que acontece comigo. E é óbvio que quanto mais eu tiver autonomia sobre as minhas emoções, quanto melhor eu souber conduzir a minha vida, quanto melhor eu administrar os meus sentimentos, melhor a minha postura perante os acontecimentos da nossa vida. Vou dar alguns exemplos. A falta de amor, a falta de auto-amor. A falta de auto-amor, quando eu não me amo, obrigatoriamente vai me empurrar para uma carência. E essa carência vai me empurrar para uma submissão. Por exemplo, num relacionamento afetivo. Então, quando eu não me amo, quando eu tenho uma baixa autoestima, normalmente é isso que acontece. Eu não me amo, desenvolvo uma carência, uma baixa autoestima, e no relacionamento afetivo eu vou ser aquele parceiro ou aquela parceira que vai estar sempre na submissão. E claro que isso, com o passar do tempo, vai me fazer sofrer. A falta de resignação, eu estou aqui dando alguns exemplos, tá bem? Porque o nosso tempo não é muito longo, então eu estou dando aqui alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer a respeito da saúde emocional, da saúde psíquica. Da mesma forma que a falta de amor me gera uma carência e me conduz a uma submissão, a falta de resignação em relação aos acontecimentos da vida me empurra para uma rebeldia. Geralmente, toda pessoa rebelde é aquela pessoa que não consegue aceitar a vida como ela é. E a gente precisa entender que a vida muitas vezes vai nos dizer não. A vida vai nos dizer não. E nós vamos ter que saber administrar isso. Quando eu não sei administrar isso, quando eu não trabalho o verbo aceitar, quando eu não trabalho a resignação, naturalmente eu desenvolvo em mim mesmo uma insatisfação crônica, ou seja, uma rebeldia. E essa rebeldia vai me empurrar justamente para uma depressão, para uma tristeza profunda. Quando eu tenho uma dificuldade em fechar ciclos, qual é a tendência natural? Eu vou desenvolver o apego. E após eu desenvolver o apego, eu vou entrar num processo, fazendo uma comparação, de ruminação. Eu vou ficar ruminando aquele problema. Quantas vezes a pessoa, após ser demitida de um trabalho, e às vezes foi um trabalho que ela ficou 10, 15, 20 anos, que ela se dedicou àquilo, então ela não aceita, ela não se conforma. Então ela fica repetindo para as outras pessoas e para ela mesma: mas como fizeram isso comigo? Isso não é justo. Eu dediquei a minha vida àquele trabalho, eu dei o meu sangue, eu não aceito. Observe, ela entra num ciclo vicioso de reclamação, de não aceitação, de apego àquela situação, e ela não se abre para novas perspectivas. Aliás, falando sobre isso, e o livro Saúde Psíquica fala sobre isso, na nossa vida nós precisamos aprender a fechar ciclos, porque a nossa vida, inevitavelmente, ela é feita de ciclos. Nós fechamos e começamos novos ciclos. Por exemplo, eu acredito que nesse período que nós estamos vivendo, com o Covid-19 se espalhando pelo mundo, eu acho que a humanidade, pelo menos é isso que eu penso, ela precisa fechar um ciclo e começar um novo ciclo de comportamentos. Então nós vamos observando o quanto
nós vamos complicando a nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade em perdoar, o que vai acontecer? Ela vai naturalmente conservar mágoas dentro de si. Toda pessoa que não perdoa, toda pessoa que não consegue digerir uma ofensa, ela constrói dentro de si muita mágoa. Essa mágoa vai gerar doenças. Nós sabemos, por exemplo, que as mágoas geram enfermidades, que as mágoas geram doenças. Quando uma pessoa, para dar mais um exemplo, tem uma dificuldade em compreender os seus limites, é um outro problema. Às vezes a gente pensa que é super-herói, a gente acha que vai dar conta de tudo. Eu não consigo entender que eu tenho limites, que eu sou ser humano. Quando uma pessoa age desta forma, ela vai se cansar, e o cansaço vai empurrá-la para uma frustração em não poder ter salvado aquela pessoa, e não poder ter salvado a outra pessoa. Mas nós não estamos aqui para salvar ninguém. Aliás, entender os nossos limites significa também termos esta percepção, que ninguém pode fazer pelo outro o que depende do outro fazer por ele mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades em se perdoar, olhe bem, nós falamos agora há pouco do perdão. A pessoa que tem uma dificuldade em perdoar, ela vai acumular mágoas. Mas também uma pessoa que tem dificuldades em perdoar a si mesma, o que ela vai construir para ela? Culpas que vão escravizá-la. Porque a culpa, ela é muito útil na nossa vida, apenas para nos mostrar que o que nós fizemos não foi bom. A culpa, ela serve como um indicativo para dizer, não faça mais. Agora, a partir do momento que eu sinto aquele remorso, que eu sinto aquela culpa, que eu me acho a pior pessoa do mundo, isso não vai me ajudar em nada. Se você errou, perdoe-se. Mas não é só isso. Perdoe-se. Não volte a fazer o que você fez e tente consertar, tente arrumar. Esse deve ser o caminho seguro. Vocês entenderam? Então, pessoal, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que o nosso maior inimigo, de fato, reside dentro de nós. Que por mais que nós tenhamos desafios externos, por mais que nós tenhamos dificuldade no dia a dia com o ente querido, dificuldades financeiras, econômicas, dificuldade de todas as matizes, nós continuamos sendo os maiores inimigos de nós mesmos. E eu sempre recomendo, agora mais em particular, aos meus clientes na clínica, autoconhecimento, reeducação emocional, aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com os nossos sentimentos. Eis aí o caminho seguro para que a gente consiga ser feliz. E se nesse momento da nossa explanação você está se perguntando assim, mas Aguinaldo, existe uma receita, existe um caminho? Eu particularmente não gosto muito da palavra receita. Receita dá certo quando nós estamos falando de bolo. Mas existem sim sugestões preciosas para que a gente consiga lidar com essas questões. Eu trouxe aqui algumas para expô-las a vocês, para que vocês pensem a respeito, para que nós possamos pensar a respeito juntos, porque afinal de contas nós estamos no mesmo barco, estamos num processo de evolução e a evolução é difícil para todo mundo. E uma das sugestões, a primeira sugestão, é exatamente essa: reflita profundamente sobre as escolhas que você vem fazendo. Nós precisamos refletir. Eu me recordo que um dos livros do Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, ele dá exemplo do carro. Ele diz que quando você está dirigindo um carro, você olha para frente, é óbvio, mas você precisa do retrovisor para que o retrovisor te dê uma noção de onde você está vindo.
E quando eu falo de escolhas, o que eu estou dizendo? Que todos nós, todos os momentos, somos obrigados a fazer escolhas. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. E quando eu falo de escolhas, nós esbarramos em dois problemas. Primeiro, as nossas escolhas quase nunca são conscientes. Nós achamos que escolhemos livremente, mas não é verdade, porque quase sempre as nossas escolhas estão condicionadas às situações internas que nós não resolvemos, ou as nossas escolhas estão vinculadas a padrões de comportamento que nós não conseguimos nos libertar. Vou dar dois exemplos. Imagine aquela mulher, aquela esposa, aquela mulher casada, que é carente, que tem uma baixa autoestima e que tem muito medo da solidão. A tendência dela vai ser sempre escolher ficar casada, ainda que ela seja maltratada. A escolha dela sempre vai ser ficar com seu marido, ainda que ele lhe agrida fisicamente. Olha, essa escolha não é uma escolha consciente, não é uma escolha totalmente livre, porque ela está condicionada aos seus medos internos. Da mesma forma que uma menina que ouviu da sua mãe, durante todo o seu período de infância e adolescência, que casamento é para sempre, que a mulher nunca pode largar do marido, que ela tem que aguentar tudo, e antigamente tinha-se esse padrão de comportamento. Se ela não se libertar desse padrão de comportamento, o seu marido vai ter 10 amantes e ela vai escolher continuar casada. Vocês entenderam? Então esse é o primeiro problema das escolhas que nós fazemos. Nós precisaríamos ter uma maior autonomia para fazer as escolhas sem esses condicionamentos. E o segundo problema em relação às escolhas é justamente o primeiro item: reflexão. Nós precisamos aprender a refletir sobre as nossas escolhas. Que seja uma reflexão que você faça no final de cada dia, que seja uma reflexão que você faça no final de semana, que seja uma reflexão que você faça uma vez por mês, mas faça essa reflexão. Faça um retrospecto da sua vida e das escolhas que você vem fazendo, para que você tenha um entendimento de como você está escolhendo. E se você não estiver escolhendo corretamente, dentro desses exemplos que eu expus, mude as suas escolhas, faça as suas escolhas de uma forma diferente. Então essa é a primeira sugestão: reflita sobre as suas escolhas. Segunda sugestão: existem sofrimentos na sua vida que você não precisa passar. Existem sofrimentos na sua vida que você não precisa necessariamente passar. Ora, por quê? Porque existem determinadas dores, determinados sofrimentos que fazem parte da própria estrutura de vida que nós vivemos. E tem gente que diz assim: ah, mas eu não aceito, eu perdi a minha avó morreu, eu não aceito que a minha avó tenha morrido. E dizer isto é, na verdade, um sinal de rebeldia, porque é uma dor pertinente a todos nós. Ou quando a pessoa diz assim: mas eu tenho um amor e esse amor não é correspondido, a pessoa que eu amo não me ama, eu não consigo aceitar. Mas ela tem que aceitar, porque isso é um processo da vida. Na vida você vai viver muitos amores que não serão correspondidos. Então existem alguns sofrimentos, o adoecimento. O corpo, ele envelhece, o corpo, ele adoece. Então é natural que a gente tenha que lidar com doenças, com enfermidades no decorrer da nossa vida. São sofrimentos que nós não podemos escapar. No entanto, existem determinadas dores que nós podemos, até com uma certa facilidade, evitar. Quantas vezes eu me deparo com situações em que os indivíduos estão sofrendo e, sem dúvida alguma, eles criaram aquela situação de sofrimento. Querem ver? Vou dar um exemplo simples, bem simples, que todos vocês vão entender. Imagine que eu diga assim, né, no auge da minha arrogância: eu sou um cara
que gosto de ter várias experiências sexuais, eu vou sair com várias mulheres, com várias parceiras, e não estou nem aí com preservativo, não estou preocupado com isso, e daqui a pouco eu adquiro o vírus HIV, eu vou estar lidando com um problema sério de saúde que vai me acompanhar pelo resto da vida, já que a AIDS não tem cura, dentro de uma situação de sofrimento que eu atraí para mim. Eu precisava daquela situação? Não, eu não precisava. Tem muitas situações que as pessoas dizem que é destino, mas aquilo ali não tem nada de destino. O que tem ali é uma negligência. O que tem ali é uma arbitrariedade. O que tem ali é uma postura equivocada perante a vida. Então comece a refletir nessa busca pela saúde psíquica, nessa busca pela saúde emocional. Comece a refletir primeiro sobre as suas escolhas. Depois, comece a analisar quais sofrimentos você poderia evitar na sua vida. Quantas vezes a gente vê pessoas se matando dentro de casa, porque querem salvar o outro, porque querem que o outro concorde. Isso não vai acontecer. É um sofrimento, é um desgaste inútil, porque cada um vai fazer as suas escolhas de acordo com a sua evolução espiritual, sua evolução moral e a sua predisposição em mudar de atitude, ok? Terceira sugestão: na vida, tenha sempre um plano B. Tenha sempre um plano B. Por que eu devo ter um plano B? Como eu disse agora há pouco, muitas vezes a vida vai me dizer não. Às vezes eu sonho em fazer uma faculdade e a minha limitação econômica não me permite isso. Muitas vezes eu construo a ideia de que eu vou casar com a mulher amada, vou ter 3 filhos, vou ser feliz com a minha família. Mas nem sempre isso vai acontecer como você elaborou. Ou seja, há muitas situações na vida, mas muitas mesmo, que a vida não vai acontecer do jeito que você programou. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai desistir de viver? Você vai cometer suicídio? Não, não. Aí é a hora de você ter o plano B. Olha, eu tentei isso, queria isso, não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou buscar outra coisa. Então, na vida, nós sempre teremos que ter um plano B. É a nossa terceira sugestão. Eu estou colocando dessa forma, em forma de sugestão, estou colocando até de uma forma bastante condensada pelo tempo que nós temos. Porque se nós tivéssemos um tempo mais longo, cada item desse daria uma palestra, daria um seminário, porque são elementos muito importantes no que diz respeito à nossa vida, ou seja, ao bem viver. Como quarta sugestão, essa é muito importante, não que as outras não sejam, mas essa é muito comum no dia a dia. Não dê tanta importância à opinião alheia, porque toda vez que você se preocupa demais com aquilo que vão pensar de você, simplesmente você deixa de ser você. Você acaba fazendo as coisas para agradar o outro, e aí acontece uma chamada perda de identidade. Essa é a verdadeira solidão, quando eu perco a minha identidade. Então, ouça as outras pessoas, as pessoas mais experientes, as pessoas que você confia, o seu psicólogo, o seu terapeuta, são pessoas importantes na sua vida, mas não se preocupe tanto com aquilo que as pessoas pensam, certo? E como última sugestão, seja radical com o seu pior defeito. Todos nós temos muitas mazelas, mas temos um defeito, uma imperfeição, uma dificuldade, um desafio que é mais grave. Um vício em bebida alcoólica, o vício de fumar, às vezes o vício de falar mal da vida dos outros, um apego ao sexo, o sexólatra, enfim, todos nós temos um problema maior. E eu aqui vou deixar um desafio para você. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso vídeo. Nesse momento, por isso que eu deixei essa última sugestão por último. Você vai fazer o seguinte, o vídeo já vai acabar. Pense no seu pior defeito, pense na sua maior dificuldade
e assuma um compromisso com a sua consciência que nos próximos dias você vai trabalhar em cima disso. Você vai fazer mais do que você vem fazendo, bem mais, para conseguir vencer essa imperfeição. Ok? Vamos fazer esse desafio? Você tem tempo, você está de quarentena. Então vá lá, faça esse desafio para você mesmo. Ok, pessoal? Um abraço, que Jesus nos abençoe e até a próxima.